Seja bem-vindo à aula sobre proposições. Nessa aula você vai aprender o que é uma proposição, o que não é uma proposição, os princípios da lógica proposicional, a diferenciação entre uma proposição simples, uma proposição composta e uma proposição categórica, e também vai aprender um pouco sobre os conectivos lógicos. Então, vamos começar a nossa aula. Qual é a definição de proposição? Proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico. Então, o que nós temos? Nós temos que ter uma frase que tenha um verbo. Ela tem que ser declarativa, no caso ela pode ser afirmativa ou negativa, e ela tem que ter a possibilidade de ser valorada. Você pode colocar aí um verdadeiro ou falso para essa frase. Às vezes nós não sabemos se ela é verdadeira ou falsa, mas se existe a possibilidade dela ter esse valor lógico, né, a possibilidade de você colocar como verdadeira ou como falsa, você pode classificá-la como uma proposição. Então, o que não é uma proposição? Que é o mais importante até do que você saber o que é uma proposição, é saber o que não é uma proposição, pois você vai conseguir eliminar bastante alternativas na hora que estiver fazendo a questão. São as sentenças interrogativas, as perguntas, as exclamações, as ordens, as sentenças abertas, que vão ser as frases sem verbos ou equações sem o valor da variável, e as sentenças paradoxais, que são as sentenças onde não podemos colocar o verdadeiro ou falso. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Sentenças exclamativas e interrogativas vai vir um símbolo, né? Vai vir o sinal da exclamação ou da interrogação. As sentenças imperativas vão indicar um pedido ou uma ordem. Sentenças sem verbos, você não vai encontrar o verbo dentro da sentença. Sentenças abertas, quando você tem uma variável onde você desconhece o valor dessa variável, então você não pode classificar como uma proposição. E você pode ter também uma sentença onde você tem um sujeito indefinido. Ela é a melhor esposa do mundo. Ela quem? Como você não sabe quem é ela, você vai considerar uma sentença aberta e não vai dizer que é uma proposição. Sentenças paradoxais, do tipo só sei que nada sei, e sentenças de opinião. Esse conteúdo é um conteúdo que a parte teórica ela é bem pequena, bem simples, então nós vamos resolver algumas questões de concurso para que você possa memorizar o conteúdo. Então vamos lá. Primeira questão, que é da banca IBFC, diz o seguinte: o conceito mais fundamental da lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Então, você vai marcar primeiro o que não é. Aqui você já sabe que não é, porque uma é exclamativa e uma é interrogativa. Aqui na letra A você tem faça silêncio, é uma ordem, então está fora. Uma frase imperativa está fora. Um belo exemplo de vida, sentença aberta. E nós temos aqui a alternativa correta, ainda é cedo, que é a nossa proposição. Questão 2, da banca Quadrix. Sabendo que P, Q e R são três proposições, julgue o item. A frase "que beleza" é um exemplo de proposição. Nós vemos aqui que existe a exclamação. Então, se tem a exclamação, não vai ser uma proposição. Então, importante, você pegou questões de proposição, verifica se vai ter ordem, exclamação ou interrogação. Se tiver essas três, você já vai eliminar. Aqui vai estar um item como errado. Questão 3. São exemplos de proposições. Onde é que nós temos proposições? Nós só vamos ter proposição aqui no item 1. 2 vezes 2, eu sei que vai dar 4. 4 não é igual a 6. Então, quando isso acontecer, você vai dizer que é falso. Se você consegue colocar um falso ou um verdadeiro na tua proposição, significa que ela é, na tua sentença, significa que é uma proposição. Nesse caso aqui, o X, o W, o Z e o Y, eu não sei quem são. Então, são sentenças abertas. O raciocínio lógico ele é regido por três princípios: princípio da identidade, princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Eu vou colocar aqui a definição de cada um deles. Princípio da identidade: uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Princípio da não contradição: nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo ou simultaneamente. E o princípio do terceiro excluído: uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Então vamos fazer algumas questões para memorizarmos esses princípios. Acerca dos princípios do raciocínio lógico, analise as seguintes afirmativas. O princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Certinho, conceituou correto. Princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Também conceituou correto o princípio. Princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor. Ela não poderá assumir. Ela só tem duas possibilidades, ou é verdadeira ou é falsa. Então aqui eu tenho um item que está errado. No caso, 1 e 2 estão corretos.
São considerados princípios básicos da lógica bivalente. Então, nós sabemos que temos 3 princípios. Princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Nós só temos que organizá-los aqui dentro da questão. Então, nós vamos ter aqui o princípio do terceiro excluído, na letra B, princípio da identidade e princípio da não contradição. Nos demais, nós vamos ver que sempre tem um erro. Princípio do primeiro excluído. Não tem primeiro excluído, não existe princípio da verdade, princípio é da identidade. Aqui eu tenho o princípio do primeiro excluído também, ó, estaria fora. Princípio da verdade. Então, sobrou certinho aqui só a letra B. Princípio do terceiro excluído, princípio da identidade e princípio da não contradição. Numa discussão entre 2 indivíduos, quando um deles se contradiz, o discurso torna-se ininteligível. Por exemplo, se alguém afirma que banana é uma fruta doce e depois afirma que essa fruta tem gosto amargo, que assim procede e entra em contradição, pois desdiz o que disse anteriormente. Nesse caso, nega o princípio lógico que rege todo e qualquer discurso. Tal princípio é conhecido como princípio da não contradição. Então, aqui ele está falando o tempo todo com relação a entrar em contradição. Então, o princípio que ele está abordando nessa questão é o princípio da não contradição. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da contradição. É claro que ela obedece. A lógica bivalente obedece a 3 princípios: identidade, não contradição e terceiro excluído. Então, esse item é um item que está errado. Proposição é a sentença declarativa, seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Uma proposição também pode ser expressa por símbolos. Sendo assim, alguns princípios regem as proposições. Analise os itens abaixo. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Verdadeiro. Isso aqui está ok. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Também está correto. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Então, temos todos os itens estão corretos. Letra B. Nós iremos ver agora 2 tipos de proposições simples. As proposições puramente simples e as proposições categóricas, que também são proposições simples, porém apresentam quantificadores. Então, tem as proposições simples, por exemplo, o cachorro é um mamífero, apresenta só uma ideia, tem um verbo, pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Maria é turista. E as proposições categóricas, onde eu tenho aí o todo, o nenhum e o alguns. Nós temos também as proposições compostas. As proposições compostas são proposições onde aparece conectivo. Conectivos são símbolos que vão ligar as proposições. Então, eu posso ter aí, por exemplo, João é professor e Pedro é advogado. Aqui eu tenho o conectivo da conjunção. Cada conectivo ele vai ter o seu significado e ele vai ter um respectivo nome e o símbolo. Então, eu posso representar essa proposição considerando que João é professor. Posso colocar que é uma proposição P, eu posso chamar apenas de uma letra. E Pedro é advogado, eu posso dizer que é uma proposição Q. E entre eles tem um conectivo, que é o I. Então, eu posso colocar o chapeuzinho e essa aqui seria a nossa forma simplificada. Essa parte de proposições compostas, nós abordaremos na próxima aula só proposições compostas. Aqui é só para você tomar nota, conhecer os símbolos, conhecer o nome o significado de cada símbolo e suas aplicações. Então, vamos lá. Eu posso ter o ou, que é a nossa disjunção inclusiva. No caso, o símbolo é um Vzinho. Eu posso ter o ou, disjunção exclusiva, o condicional, que é o se então, e o bicondicional, que é o se e somente se. Aqui eu usei as mesmas proposições para fazer a união utilizando os conectivos. E aqui nós temos algumas questões para praticar. A alternativa que apresenta uma proposição simples é, como ele quer uma proposição, a primeira coisa você elimina o que não é proposição. Então, aqui não vai ser e também não vai ser. Aqui não tiver o conectivo é a proposição simples. No caso, Maria é turista. Aqui não seria uma proposição simples porque você tem o conectivo I, que é a nossa conjunção. A alternativa que mostra um exemplo de proposição simples é, aqui é outra pergunta, aqui eu tenho uma pergunta está fora, aqui eu tenho I, aqui eu tenho I, aqui eu tenho se então, são todos conectivos, então são proposições compostas. Alternativa correta, letra E. Observe as sentenças. Feliz aniversário, João é cozinheiro, Maria é nadadora ou veterinária, José é engraçado e qual é a sua idade? Sobre as sentenças, marque as alternativas corretas. Então, aqui eu sei que não é proposição, porque tem
o símbolo aqui eu vou marcar direto, que não é proposição. João é cozinheiro, é uma proposição simples. José é engraçado, também é uma proposição simples. E Maria é nadadora ou veterinária, é uma proposição composta, porque tem a presença aqui do conectivo. Então, eu tenho duas proposições simples, duas que não são proposições, tá? Duas que não são proposições e uma proposição composta. Então, eu vou ter aqui duas proposições simples, uma proposição composta e duas sentenças que não podem ser consideradas proposições. Alternativa correta, a letra A. Questão 12, da Banca Fundatec. Sendo a proposição composta P, se e somente se que, então esse símbolo aqui ele representa o nosso bicondicional. O bicondicional é a proposição composta do tipo se e somente se. Então a gente vai procurar dentro do texto das alternativas qual que tem o se e somente se. No caso aqui nós vamos encontrar apenas na letra D, o se e somente se. Aqui eu tenho o ou, que é uma disjunção exclusiva. Eu tenho o ou, eu tenho aqui o e aqui em cima eu tenho o se então. Então, a única que nós queremos aqui é a letra D, independente do que ele escreveu aqui, ó. Sendo a proposição composta, P se somente se que, em que P é nuvens carregadas se formam com grande condensação e que é chuva com raios é tempestade. Então, ele me deu as duas proposições e ele uniu aqui as duas proposições utilizando o se somente se, e é esse símbolo aqui, se e somente se. Questão 13. A proposição ou P ou que refere-se a qual conectivo lógico? A uma disjunção exclusiva. Quando nós temos aqui o nosso ou, que é o Vzinho cortado, é uma disjunção exclusiva. Quando nós temos apenas o ou, é apenas o Vzinho, opa, não vou nem cortar. É apenas o Vzinho e é a nossa disjunção inclusiva. Proposição é o termo muito usado em lógica para descrever o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. Proposição composta. Que lindo dia. Não é proposição. Você vai colocando assim, ó. Não é proposição. Todos os jogadores de futebol receberam medalha. Olha aqui o todos. Aqui eu tenho uma proposição simples, que é uma proposição categórica. Por que é uma proposição categórica? Porque ela apresentou um quantificador. Ele é advogado, não é proposição, é a sentença aberta. Com relação a proposições, assinale a alternativa correta. Apenas os itens 1 e 3 são proposições. Letra A. Um exemplo de proposição simples é apresentado na alternativa. Então, ele quer saber aqui qual dessas alternativas apresenta uma proposição simples. Aqui não é. Aqui eu tenho se então, está fora também. Aqui eu tenho se somente se, não é uma proposição simples. Aqui eu tenho i. E aqui eu tenho 7, é um número par. Nossa alternativa. Questão 16. Proposições são sentenças declarativas e podem ser expressadas por palavras ou símbolos. Nesse sentido, leia as sentenças a seguir. Aí aqui ele me dá 3 sentenças. Aqui eu sei que não é proposição, não precisa nem ler. Você vai direto no símbolo. E aqui você tem duas proposições. Uma proposição simples e aqui como tem o conectivo, o auxiliar de almoxarifado controla os estoques e o auxiliar de compras controla os pedidos, nós temos uma proposição composta. Assinale a alternativa incorreta. A proposição 1 é uma proposição simples? Está certo, ele quer errado. A proposição 2 é uma proposição composta? Está correta. A proposição 3 não é uma proposição? Aqui também está correta. E a proposição 3 é uma proposição interrogativa. Aqui nós não temos uma proposição interrogativa. A banca utilizou o termo proposição aqui, o correto seria ter utilizado sentença. Sentença, ou sentenças, né, no caso. Sentença. Aqui ele poderia ter dito, a sentença 1 é uma proposição. Aí ficaria melhor se ele tivesse utilizado o termo sentença. E agora, vou deixar uma lista com 100 questões para que você pratique e também a resolução dessas questões, para caso você não consiga resolver ou não entenda como fazer a resolução, você pode estar utilizando aí o vídeo com a resposta. Eu vejo você na próxima aula, que é a aula de proposições compostas.